Bom, vamos lá para os exercícios, né? O primeiro exercício está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho um ímã que está preso a um carrinho, deslocando-se com velocidade constante ao longo de um trilho horizontal. Está aqui o carrinho. Envolvendo o trilho há uma espira. Está aqui, como se fosse um anel, né, metálico. Pode-se afirmar que na espira, quando que vai haver corrente elétrica? Veja bem, eu falei com vocês que a lei de Faraday, ela fala assim, se houver variação do fluxo magnético, haverá uma força eletromotriz. Mas lembre-se também que força eletromotriz, ela pode gerar corrente elétrica, né? É só eu pensar na equação do gerador, E igual a R vezes I, ou se você quiser, U igual a R. Então, a força eletromotriz, ela implicará numa corrente elétrica. Na próxima semana eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas se houver variação do fluxo, você tem uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, você terá corrente elétrica, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa figura aqui do lado para a gente poder verificar melhor. E aí vamos pensar o seguinte, ó, tá vendo? Eu peguei essa figura e coloquei aqui. Como o carrinho está se aproximando, algum tempo depois ele vai estar nessa posição. E eu fiz aqui algumas linhas de campo, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de campo. E observe que estando nessa posição aqui, só tem uma linha de campo passando dentro da espira. Mas se o carrinho anda para a direita, passam a ter as 6 linhas de campo dentro da espira. Então, observe que aqui, na primeira figura, existe um fluxo magnético de uma linha de campo passando por dentro da espira. Aqui embaixo, eu tenho 6 linhas de campo passando dentro da espira, ou seja, o fluxo variou, né? O fluxo magnético variou. Se o fluxo magnético variou, significa que eu tenho uma fém e, consequentemente, eu tenho uma corrente elétrica. Então, observe que quando o carrinho se aproxima, eu tenho um aumento no fluxo magnético, ou seja, eu tenho variação de fluxo magnético. Agora, e se o carrinho voltar? E se o carrinho chegar aqui, parar e retornar? Na hora que ele voltar, vai acontecer o inverso, né? Vai de 6 linhas de campo para uma. Então, se ele voltar, ou seja, se ele retornar se afastando, haverá variação do fluxo magnético. Consequentemente, vai ter campo magnético. Pode acontecer ainda, como está aqui, o carrinho passar direto. O carrinho vir aqui, ó. E na hora que ele vier aqui, aqui vai estar o polo sul, né? As linhas de campo saem do polo norte, entram no polo sul, e aí vão ser as mesmas 6 linhas, né? E aí o que vai acontecer? Na hora que o carrinho estiver do lado de cá, com o polo norte aqui, e ele estiver andando para lá, o que vai acontecer? Vai de 6 linhas de campo, se ele estiver indo para lá, para uma linha de campo. Porque vai ficar só uma linha passando, né? Porque você tem isso aqui, ó. Então, na hora que ele estiver bem distante aqui, só vai ter uma linha de campo passando. E aí vai se inverter também, né? Vai de 6 para 1. Então, quando que vai ter corrente elétrica aqui? Quando o carrinho se aproximar e quando o carrinho estiver se afastando. Porque se ele se aproxima e se afasta, você tem variação do fluxo. Então, é sempre nula? Não. Existe somente quando o ímã se aproxima? Não. Existe somente quando o ímã está dentro? Quando estiver dentro, não tem. Porque na hora que o carrinho estiver totalmente aqui dentro, não vai ter variação do fluxo. Então, não vai ter corrente elétrica. Existe somente quando o ímã se afasta? Não. Existe quando o ímã se aproxima ou se afasta? Sim. É essa a alternativa certa. Toda vez que você aproximar ou afastar o ímã da espira ali, haverá uma corrente elétrica induzida. Tá bom? Vamos lá para o exercício 2. Ele está dizendo o seguinte. Eu tenho uma bobina de 20 espiras de área igual a 400 centímetros quadrados de área que gira a uma velocidade de 10 rotações por segundo. Rotações por segundo, gente, é frequência, tá? Então, ele gira com uma frequência de 10 rotações por segundo. Com referência ao seu eixo do seu plano,
com referência a um eixo do seu plano, perpendicularmente ao campo uniforme de indução igual a 0,3. Achar o valor médio da força eletromotriz da bobina. Então, eu separei um videozinho aqui para vocês entenderem o que o exercício está dizendo quando ele fala que ela gira a uma velocidade dentro do campo magnético. Olha aqui, eu vou imaginar aqui uma espira quadrada, tá? Para ficar mais fácil a visualização. Tá aqui as linhas de campo, tá vendo? Elas estão vertical, eu coloquei elas vertical para cima, tá? Tá passando por dentro da espira, tá vendo? Ó, essa tá passando por dentro da espira, essa também, tem uma aqui, aqui também e aqui também. Esse A aqui é a normal, a reta normal, tá bom? Olha o que vai acontecer. O que o enunciado aqui está dizendo? Ele está dizendo que está acontecendo isso aqui, ó. Tá vendo? Ela está fazendo isso. Certo? Aí, vamos fazer o seguinte. Imagina que eu vou colocar aqui o círculo trigonométrico, tá? Círculo trigonométrico, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Né? Uma volta completa 360. Então, olha só o que acontece. Quando a espira está nessa posição, o fluxo magnético é máximo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas de campo passando por dentro da espira. A espira vai girar. Observe que, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Não vou conseguir parar certinho lá não. Pronto. Quando a espira estiver aqui, quantas linhas de campo está passando por dentro da espira? Nenhuma. Ah, não é, mas essa aqui? Não, essa aqui não está passando por dentro da espira. Ela está passando paralelo à área da espira, né? Então, quando vem para 90 graus, não tem nenhuma linha de campo passando por ela, ou seja, o fluxo magnético vai para 0. Emerson, ainda não entendi. Muito bem. Você pode pensar ainda nessa equação aqui, ó. O fluxo magnético não é B vezes A vezes o cosseno, ela ia escrever seno, ó, vezes o cosseno de θ, aonde esse θ é o ângulo formado entre a normal e o campo magnético, não é? Ó, espera aí. Aí. Qual é o ângulo formado aqui? Entre o campo magnético e a reta normal. É 90 graus. E quanto que vale o cosseno de 0? Cosseno de 90, desculpa. Vale 0. E 0 vezes qualquer número dá 0. Então, gente, quando a espira está nessa posição, o fluxo magnético é 0. Então, observe que ele vai para um fluxo máximo. Ele vai para um fluxo máximo, quando ele está nessa posição, né? Para um fluxo 0, quando ele vem para essa posição. Se ela continua girando, então observe que quando ela anda a 90 graus, você tem uma variação do fluxo magnético que vai de um valor máximo, né, para um valor mínimo, que é 0, certo? Continuar girando. Ó, chegou nessa posição. O que aconteceu? O fluxo magnético voltou a ser máximo. Voltou a passar o máximo de linhas de campo por ela ali. Então, de 90 graus para 180 graus, novamente houve uma variação de fluxo, que foi de 0 para o máximo. Vou continuar girando lá. Da posição que ela estava aqui de 180 para 270, o que aconteceu? Foi de máximo, voltou a 0. Né? Se eu continuar andando, observe que ela vai voltar a ser máxima novamente. Tá vendo? Então, numa volta, e agora ela deu uma volta completa, né? Ela estava em 0, 90,
180, 270, voltou para 0 graus. Então, observe que numa volta completa, houve uma variação de fluxo de máximo para zero, então, uma variação. Depois foi de zero para máximo, 2 variações. De máximo voltou para zero, 3 variações. Depois de zero para cá, para máximo, houve 4 variações. Em uma volta completa da Spira, eu tive 4 variações do fluxo magnético. Em uma volta completa. Em uma volta completa aconteceu isso, tá? E toda vez que eu tenho variação do fluxo magnético, né, gente? O que acontece? Você tem uma força eletromotriz induzida, tá bom? Então, eu agora vou pegar e vou colocar aqui uma figura mostrando essa variação aí. Eu coloquei o videozinho aqui, né, para mostrar para vocês, ó, que como ela está girando, você tem uma variação de fluxo aí, ó. Tá vendo? Ó, ela começa a girar, zero, máximo, voltou a ser zero, voltou a ser máximo, zero novamente, tá vendo? Então, quando ela dá uma volta completa, você acaba tendo, se você contar o ponto A aqui, ó, ele vai, aí, ó, completou uma volta, tá vendo? Então, eu vou pegar isso aqui agora e vou fazer numa figura parada, tá bom? E aí está aqui. Ó, então, vamos considerar, a Spira estava aqui, né? Só que para ficar mais fácil a visualização, vamos pensar que ela vai estar girando no sentido anti-horário, porque o vídeo que eu mostrei para vocês, ela está girando no sentido horário, né? Eu achei uma figura aqui bonitinha, mas ela girando no sentido anti-horário dá no mesmo, ó. Ela estava aqui, então nessa posição, quanto de linha de campo está passando aqui dentro? Zero, né? Então aqui eu tenho um fluxo magnético igual a zero. Não tem nenhuma linha, está passando por cima e vai estar passando por baixo. Por dentro, furando a Spira, não tem nada. Aí, olha esse ponto que eu fiz aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos nos focar nesse ponto aqui, ó. Ela está girando nesse sentido. Então, com o passar do tempo, esse ponto, ó, veio para cá. Então, aqui seria o que eu chamei de 0 grau, aqui é o 90 graus. Então, aqui o fluxo era zero e aqui, gente, ó, as linhas de campo passando por dentro da Spira, ó. Aqui o fluxo magnético, ele é o quê? Ele é máximo, né? Aí daqui veio para cá, ó o ponto aqui, ó, ele veio para cá. Aqui é o 180 graus. Qual é o fluxo magnético aqui? O fluxo magnético aqui voltou a ser zero. Aí ela andou de novo, ela está girando, ó, aqui para onde veio o ponto. Aqui é o 270 graus. O fluxo magnético, ó, voltou a ser máximo. Então, o fluxo magnético voltou a ser máximo. Eu coloquei variação, mas é só fluxo, né? Não é variação. Aqui, deixa eu só apagar. Aqui o fluxo é máximo, é zero, desculpa. Aqui o fluxo é máximo. Aqui voltou a ser zero. E aqui voltou a ser máximo. Ok? Deu mais uma volta, está em 270, continuou o movimento, voltou aqui para o 360 graus e voltou a ter um fluxo magnético igual a zero. Então, eu tive, ó, de 0 graus para 90 graus houve uma variação, de 90 graus para zero houve uma variação para menos, de 180 para 270 houve uma variação para mais, de 270 para 360 houve uma variação para menos. Então foi o que eu tinha falado antes, né? Uma variação, 2 variações, 3 variações, 4 variações. Ou seja, para uma volta completa da Spira, eu tenho 4 variações do fluxo magnético, indo de zero para máximo, de máximo para zero, de zero para máximo, de máximo para zero. E quando tem essa variação, então acontece aqui uma força eletromotriz induzida. Então, numa volta completa, eu tive 4 variações do fluxo magnético.
Eu tenho uma bobina que tem 20 espiras. Cada espira tem uma área de 400 centímetros quadrados. Então, eu tenho uma área de 400 centímetros quadrados que eu preciso representar em metros, tá? Aí você lembra que 1 metro quadrado tem 10 elevado a 4 centímetros quadrados, porque 1 metro quadrado é 100 vezes 100 centímetros. Tem 1 metro aqui e 1 metro aqui. 100 centímetros aqui vezes 100 centímetros dá 10.000 centímetros, 10 elevado a 4. É só fazer a regrinha de 3. Você vai verificar que para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, é só multiplicar por 10 elevado a menos 4. Porque esse cara que está aqui passaria para cá dividindo, ó, se eu fosse resolver. Ficaria assim. E aí, se eu passar o 10 elevado a 4 para cima, fica negativo. Tá? Então, para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, é só multiplicar por 10 elevado a menos 4. O exercício ainda falou que esse campo magnético ele é uniforme, constante, vale 0,3 Tesla. E o exercício quer saber qual é o valor da força eletromotriz induzida. Bom, para achar o valor da força eletromotriz induzida, eu tenho que fazer a variação do fluxo magnético no decorrer do tempo. Correto? Bom, para fazer essa conta, eu vou dar uma limpada aqui, vou tirar esse desenho que eu fiz, porque vocês já conseguiram verificar, né? O objetivo era mostrar para vocês essas 4 variações. Eu vou dar uma limpada aqui para poder começar a resolver então, ok? E aí, além dessas informações que eu já tinha anotado, eu ainda tenho a frequência, né? Vou colocar de baixo para cima. Eu tenho a frequência, que são 10 rotações por segundo. 10 rotações por segundo é 10 voltas por segundo, né, gente? É o Hertz, tá bom? Ó, aqui está dizendo que a espira dá 10 voltas a cada 1 segundo. Opa, então significa que eu já tenho tempo. Ó, eu já tenho tempo. O tempo é quanto? 1 segundo. O que eu preciso agora? Da variação do fluxo, né? Então vamos lá. Como que eu acho a variação do fluxo magnético? A variação do fluxo magnético é o fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial. Você pode fazer ele em módulo, tá, gente? Porque o que me interessa aqui é a variação do módulo, não me interessa o sinal, tá bom? Então, a variação do fluxo magnético vai ser... Vamos pegar aqui para 0 graus, quando a espira estava nessa posição aqui, ó. Ela estava nessa posição e o campo magnético passando, para 90 graus, quando a espira ela estava nessa posição aqui. Ela estava nessa posição que eu tinha o fluxo magnético máximo, né? 0 graus e quando chegou aqui 90 graus. Então, o inicial é 0, então esse aqui eu nem preciso calcular, dá 0, só sobra o fluxo final, que é campo vezes área. A variação do fluxo, então, vai ser o campo, que é 0,3, vezes a área, que é de 400 vezes 10 elevado a menos 4. A variação do fluxo, 0,3 vezes 400 dá 120, 120 vezes 10 elevado a menos 4 Weber. Mas veja bem, foi só daqui para cá, isso aqui corresponde a 1/4 de volta. E uma volta completa são 4 vezes, né? Então, o fluxo magnético de uma volta, eu vou colocar 1V, é 4 vezes 120 vezes 10 elevado a menos 4.
A variação do fluxo magnético, então, em uma volta, vai ser 480 vezes 10 elevado a menos 4 Weber. Então, isso aqui foi para 1/4 de volta. Já fiz para uma volta inteira. Certo? Fiz para uma volta inteira. Só que em 1 segundo são 10 voltas. Se são 10 voltas, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 10, porque isso foi para uma volta só. Então, o fluxo magnético para 10 voltas é 4.800 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos acabar com o expoente negativo, já dá para fazer, porque aqui ó, tem 4 casas decimais, tá vendo? O menos 4 aqui ó, vai ficar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, a variação do fluxo magnético para 10 voltas, porque eu quero usar o tempo de 1 segundo, e 1 segundo são 10 voltas, é de 0,48 Weber. Terminou? Não terminou. Não terminou, Emerson? Por que não terminou? Olha aqui, ó. São 20 espiras. A conta que eu fiz aqui foi para uma só. São 20 espiras aqui. O que eu preciso fazer? Esse valor aqui multiplicado por 20 espiras. Porque eu fiz por uma espira só. Então, o fluxo magnético total, né, devido às 10 voltas, devido às 20 espiras, é de 20 vezes 4,8, que vai dar 9,6 Weber. Esse é o fluxo magnético que eu vou utilizar. Onde? Lá. Aqui, ó. A força eletromotriz média é de 9,6 dividido por tempo. Qual foi o tempo? 1 segundo. Então, a força eletromotriz induzida, 9,6 volts. No exercício 3, ele é muito similar ao exercício anterior, só que ao contrário do exercício anterior, que a espira ela estava girando, ela não girou. Ela simplesmente diminuiu de tamanho. Tá vendo? Ó, ela estava nessa posição aqui e veio para essa. O exercício está dizendo, ó, na figura abaixo tem um campo magnético uniforme de 0,40 Tesla, perpendicular ao plano do papel. Nesse plano está uma espira cujo comprimento pode aumentar ou diminuir. E em 0,1 segundo verifica que a área passa de 1,2 cm² para 0,3 cm². Calcule o valor da força eletromotriz induzida na espira. Houve variação do fluxo? Teve. Olha aqui, muito claro, ó. Isso aqui é o campo magnético entrando na folha de papel. Eu tenho 3, 6, 9. 0,1 segundo depois só tem 2 linhas de campo. Teve variação do fluxo. Tem força eletromotriz induzida. E como que eu vou calcular? Eu vou fazer variação do fluxo magnético. É o fluxo magnético, é o módulo, né, do fluxo magnético final menos o módulo do fluxo magnético inicial. A diferença entre eles, né? Então você vai fazer campo vezes área final menos campo vezes a área inicial. Campo é o mesmo, eu posso colocar inclusive ele em evidência. Eu posso fazer assim. Campo que multiplica o módulo da área final menos da área inicial. Quanto que vale o campo? 0,4. Ó, a área inicial vale 1,2 cm². O que eu fiz no exercício anterior? Multipliquei por 10 elevado a menos 4. A área final está 0,3
centímetro quadrado. O que que eu fiz? Multiplica por 10 elevado a menos 4 para passar para metro quadrado, tá bom? Então, ó, módulo de 0,3 vezes 10 elevado a menos 4 menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. A variação do fluxo, então, vai ser de 0,4. 0,3 menos 1,2 dá menos 0,9, mas está em módulo 0,9 vezes 10 elevado a menos 4. A variação do fluxo, então, 4 vezes 9, 36, 0,36 vezes 10 elevado a menos 4 Weber. E agora? Agora eu faço a conta, deixa eu só trocar a cor aqui, eu calculo o valor da fé induzida, né? A fé induzida é a variação do fluxo dividido pelo tempo. A variação do fluxo foi de 0,36 vezes 10 elevado a menos 4 e o tempo é de 0,1 segundos, né? Tá aqui, ó. 0,1001 é a mesma coisa, né? 0,36 dividido por 0,1 dá 3,6 vezes 10 elevado a menos 4. Normalmente, esse exercício aqui, ele te dá em volts, ele te dá em milivolts, ele te dá em microvolts. Então, eu estou conseguindo ver uma possibilidade de colocar em milivolts aqui. Olha só, se eu andar de novo com essa vírgula para cá, fica 0,36 vezes 10 elevado a menos 3. E 10 elevado a menos 3 é mili. Então, eu posso colocar essa resposta assim, 0,36 milivolts. Mas, Emerson, se eu deixar daquele jeito ali, tá errado? Não, tá errado não. Só estou me adiantando aqui, tá? Pode ser que quando você for resolver aí um exercício de vestibular, né, de Enem e tal, pode ser que eles coloquem a resposta em milivolts, que é mais usual você usar os múltiplos, né? Mili, micro, nano, pico, essas multiplicações aí, tá bom? O exercício número 4, ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma espira de área 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Ela possui uma resistência de 2 vezes 10 elevado a menos 2 ohm. Ela está disposta perpendicularmente ao campo magnético uniforme de indução de 5 vezes 10 elevado a menos 3. Se a intensidade do campo diminuir uniformemente para 2 num certo intervalo de tempo, calcule a quantidade de carga elétrica induzida que atravessa a espira nesse intervalo de tempo. Ixi, carga elétrica? Qual a disciplina? Qual a parte da matéria que nós vimos carga elétrica? A parte lá de eletrostática, mas vimos aqui também, né? Corrente elétrica é quantidade de carga dividido pelo tempo. Lembra? Então, ele está pedindo para achar esse cara aqui. Bom, eu preciso do tempo, preciso da corrente elétrica. Ih, mas tem corrente elétrica aqui? Tem. Lembre-se que a força eletromotriz, ela implica em ter corrente elétrica. Ah, mas que equação, Emerson? Olha, ora, se ele me falou de resistência aqui, eu já posso pensar na equação U é igual a R vezes I. Nesse caso aqui, E é igual a R vezes I. Então, beleza, está resolvido. Para achar a quantidade de carga, eu preciso achar a corrente. Mas para achar a corrente, eu preciso da fé induzida. E para achar a fé induzida é simples, porque a fé induzida é só fazer o módulo variação do fluxo dividido pelo tempo. Mas ele não deu tempo não. Não deu tempo mesmo não. Mas como tem tempo aqui, e a hora que chega aqui tem tempo também, é bem provável que eu vou conseguir simplificar, passando por esse caminho até chegar lá, tá?
Então não vou esquentar a cabeça com o tempo não. Vamos lá. Variação do fluxo magnético, deixa eu fazer aqui. A variação do fluxo magnético é o fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial. Vamos pensar sempre em módulo. Bom, nesse caso aqui, ao contrário do anterior, que variou a área, aqui não foi a área que variou, né? Aqui foi o campo elétrico, o campo magnético, ele foi de 5 para 2. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, a variação do fluxo é campo magnético final vezes a área, que nesse caso não variou, campo magnético inicial vezes a área. Nesse caso, a área não variou, né? Eu posso colocar ela em evidência e aí eu vou multiplicar pela diferença, né, do campo magnético inicial e final, tá bom? Então, a variação do fluxo vai ser a área, que dessa vez já deixou em metros quadrados, colaborou, 6 vezes 10 elevado a menos 3, e a diferença do campo, 2 vezes 10 elevado a menos 3, menos 5 vezes 10 elevado a menos 3. Está em módulo, então não me interessa o sinal. 6 vezes 10 elevado a menos 3, 2 menos 5 dá 3, conserva a base, conserva o expoente. A variação do fluxo, então, vai ser 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18, conserva a base, soma-se os expoentes, né? Menos 6. Weber. Vamos vir para cá, né? Aqui vai ser 18 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pelo tempo. Ele não me deu, então a força eletromotriz é essa. Tá bom? Vou vir para cá, vou colocar, ó, 18 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por ΔT, que é igual a resistência, 2 vezes 10 elevado a menos 2, 2 vezes 10 elevado a menos 2. E eu vou fazer o seguinte, para ficar até mais fácil para vocês enxergarem. Aqui é a corrente elétrica, né? Mas a corrente elétrica, ela é igual a quem? A carga sobre o tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, no lugar da corrente elétrica, eu vou colocar a quantidade de carga, eu vou deixar até assim já de uma vez, dividido pelo tempo, né? Posso fazer isso. Ao invés de achar a corrente aqui para substituir lá, no lugar da corrente eu já coloco de uma vez. Aí, gente, olha o que aconteceu. Tem um ΔT dividindo aqui, tem um ΔT dividindo aqui. Eu posso simplificar, é o mesmo intervalo de tempo, tá vendo? Sobrou 18 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a quantidade de carga. Esse cara passa para cá dividindo, vai ficar 18 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2, vezes 10 elevado a menos 2, 18 por 2 dá 9, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 6, menos 2, menos vezes menos dá mais, né? Então é menos 6 mais 2, dá menos 4. Então a quantidade de carga que vai estar circulando na espira é de 9 vezes 10 elevado a menos 4 Coulomb. Nessa circunstância aqui, a quantidade de carga que vai estar circulando é de 9 vezes 10 elevado a menos 4, ok?